Bem-vindos à segunda temporada do Vamos Que Dá, com novos apresentadores, Guilherme e Renata. Nós mergulhamos no mundo de pessoas que estão fazendo a diferença, ajudando aqueles ao seu redor na jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Prepare-se para as histórias inspiradoras de indivíduos que transformam vidas através de suas ações, exemplos e dedicação ao crescimento interior. E vamos que dá! Vamos que dá. No quarto episódio da segunda temporada, conversamos com Rafael Togashi, bacharel em Direito, facilitador de grupos, coach, terapeuta, empreendedor e agora finalizando sua segunda graduação em Psicologia. Curioso pela vida, esse explorador nos conta sua incrível história na busca por uma vida mais integral. Tudo começou com o falecimento de sua mãe, enquanto ainda era adolescente, que o fez iniciar uma busca por mais sentido através do autoconhecimento. Rafael nos contou sobre suas andanças pelo mundo, os gatilhos de transformação interior e como hoje oferta seus dons e capacidades pelo mundo, sempre muito conectado com a transformação de pessoas. Então, bora para a conversa e vamos que dá. Oi, pessoal, obrigado pelo convite. Estou feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha história. Rafa, conta pra gente um pouquinho, assim, só pra gente começar. Quem é o Rafa, para todo mundo conhecer, e como que ele chega hoje nessa conversa? O Rafa é uma pessoa, eu acho que eu me considero um buscador, né? Eu gosto de falar assim que eu busco sempre um constante desenvolvimento, crescer, evoluir como pessoa, fazer as coisas que fazem sentido para mim, viver uma vida com a minha verdade, né? E isso é uma busca, porque ao tempo todo isso também vai se ressignificando, o que eu quero, o que eu desejo, mas eu vejo que o tempo vai passando e sempre fica uma coisa dentro de mim, que é tentar ser uma pessoa melhor e buscar fazer um mundo melhor, ajudar as pessoas e viver uma humanidade de uma forma mais congruente, de uma forma mais sustentável, né? Então acho que é por aí. E, bom, a gente está chamando você de Rafa, mas eu também te conheço como Togashi, né? Então, Togashi, você é um cara que, desde que a gente se conhece, eu já vi você vivendo muitas vidas. Já vi que você experimentou muitas coisas diferentes, né? Então, conta um pouco da sua trajetória aqui para a galera conhecer também essas suas experiências maravilhosas e fantásticas. Bom, eu falo que eu não segui uma vida linear, digamos assim, né? De estudar, entrar na faculdade, seguir aquela profissão. Eu acho que minha vida foi preenchida de desafios, e esses desafios, então, me motivaram a buscar coisas diferentes, né? Buscar a minha verdade. Então, eu, quando tinha 15 anos, a minha mãe faleceu. Eu acho que esse foi o primeiro e o maior desafio da minha vida. E isso me levou a um caminho de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, ver o que fazia sentido, porque naquele momento, digamos assim, eu estava nesse estado de sofrência, de tristeza, um pouquinho deprimido, né? E as coisas ali que seriam o normais para minha idade já não estavam mais fazendo sentido para mim. Aquela coisa de sair, beber, de seguir aquele padrão, digamos assim, que era o padrão da sociedade, assim, né? E aí eu fiquei querendo sair um pouco dessa caixinha, sabe? Então, com 17 anos, eu fiz um curso de meditação, eu comecei a prática de yoga, tive contato então com toda a cultura oriental, na qual me apaixonei, me debrucei durante muito tempo e busquei então viver essa vida com mais calma, mais conectada comigo mesmo, através ali das práticas então do yoga, né? E foi o momento que eu entrei na faculdade. Na faculdade, eu fiz talvez uma escolha que fazia sentido para mim naquele momento. Hoje eu não atuo nessa faculdade, mas eu escolhi direito. Na época do vestibular, me falaram que eu tinha que fazer direito porque eu teria uma boa aposentadoria. Eu acreditei nisso, mas no meio da faculdade eu vi que não fazia tanto sentido para mim, porque eu percebi que eu tinha uma longa vida até eu me aposentar. Aí eu falei, acho que eu estou na faculdade errado, né? Só que ao mesmo tempo eu já estava com todo aquele tempo investido, recursos investidos, então eu decidi fechar minha faculdade para ter então esse diploma. E logo após que eu fechei a faculdade, eu entrei então
no mergulho profissional, né, de estudar Ayurveda, me tornei um terapeuta ayurvédico e estudei diversos outros tipos de terapias complementares, Reiki, Florade Saint-Germain, alguns tipos, né, de linhas espirituais. Então, eu entrei nessa linha muito com essa ideia de ajudar as pessoas, olhar para a saúde integral, olhar para a saúde ali de uma pessoa como um todo, considerando também esse aspecto energético, espiritual e toda a filosofia que o Ayurveda, né, que é essa medicina indiana milenar, ela nos ensina e traz, que hoje em dia está cada vez mais divulgado também. E fiquei apaixonado, porque naquele momento estava fazendo muito sentido para mim, estava me preenchendo de certa forma, né? Na medida que eu fui caminhando também, eu percebi que aquilo ali era uma autojornada da minha própria cura. Então, eu acho que foi uma coisa que eu, sobretudo, estava querendo vivenciar para mim, aquele estilo de vida, um estilo de vida mais conectado com a natureza, um estilo de vida onde eu aprofundo em mim, aprofundo das minhas relações. E assim eu vivi 10 anos, eu acho, nesse caminho. Dentro disso tiveram outras perspectivas também. Eu queria, então, aprofundar no ser humano, na sustentabilidade do ser, que eu sempre caminhei assim, nesse viés da sustentabilidade dessa parte social, como que a gente pode sustentar, então, ou regenerar os tecidos sociais da sociedade. Fiz um curso de permacultura no verão de 2013, onde eu me apaixonei. Quando eu vi aquilo ali, a gente trabalhando numa bioconstrução, todo mundo fazendo uma coisa, todo mundo colaborando em sua atividade em um pró comum, que era construir uma casa, mas um estava ali mexendo na palha, outro no barro, outro fazendo tijolo, outro botando bambu. Eu vi que o poder das pessoas trabalhando em comum, elas podem fazer coisas de uma forma inacreditável, né? Então eu falei, nossa, eu tenho que mostrar isso para o mundo, tenho que mostrar a permacultura para o mundo, essa sustentabilidade social, eu acredito nisso, né? Porque a gente estava vivendo naquela época uma crise de sustentabilidade, o que é sustentável, o que é greenwashing, né? Então a gente estava sem soluções, a gente estava só com práticas que eram, digamos assim, de tapar buraco, que realmente não era efetivo. E até hoje, talvez, a gente busque ver quais são as práticas que realmente transformam a sociedade e o meio ambiente, né? Vivemos ainda essa crise ambiental. Mas eu estava, naquele momento, atendendo pessoas em particular com as terapias, fazendo grupos de estudos de transformações, de autoconhecimento, e então eu falei, então quero encontrar, mostrar esse projeto para mais pessoas. Como que eu vou fazer isso? Vou fazer um documentário, claro, audiovisual, né? Então, vou fazer um filme, vou comprar uma máquina, fazer um filme, entrevistar todo mundo ao redor do Brasil e vou divulgar na internet. Aí, beleza. Eu falei, mas primeiro eu tenho que ter orçamento, porque eu ainda não tenho o dinheiro, né, para comprar uma câmera, então eu preciso levantar o orçamento desse projeto. Fiz um crowdfunding, na época estava começando também a questão ali do financiamento coletivo. Aí lancei na internet, fiz o videozinho, expliquei para todo mundo que eu queria rodar esses lugares de culturas intencionais, onde existem práticas distintas daquela que a sociedade comum está acostumada, para poder replicar, então, soluções sustentáveis em qualquer lugar que seja, numa escola, num condomínio, num trabalho. Então, essa era a minha ideia. Fechei o crowdfunding, consegui o dinheiro, iniciei então minha viagem. Numa primeira viagem que eu fiz, eu tirei uma foto e a foto saiu toda branca, toda esbranquiçada, sabe? Aquela foto assim que não regula ali o ISO, né? A velocidade, e não deu para ver nada da foto. E aí eu falei, e agora? Aí a ficha caiu, que eu não sabia fazer documentário, que eu não sabia mexer em câmera, que eu não tinha a mínima ideia o que eu tinha que ter de conhecimento para fazer tudo aquilo ali que era o meu sonho. Na época, a gente utilizava o Facebook, postei no Facebook, e aí falei, gente, pediu dinheiro, vocês acreditaram em mim, confiaram em mim, agradeço muito isso, só que agora eu tenho um problema. Eu não sei fazer nada de documentário, eu não entendo nada sobre isso, eu preciso de ajuda. Acreditando, então, que quando o sonho é da terra, quando o sonho é de verdade, quando o sonho é algo que é em prol da humanidade, né?
aquele sonho flui de uma forma muito mágica, e foi isso que aconteceu. Então, chegaram pessoas de diferentes nichos de conhecimento, me ensinaram tudo, me ensinaram sobre vídeo, sobre áudio, sobre edição. Chegou uma produtora, falou que ia editar o documentário. Então, assim, eu recebi todo apoio, fluiu de uma forma assim muito mágica. E eu digo, não fui eu que fiz, né? Ou é a Ilana, que foi minha parceira também de viagem. Esse documentário foi feito de forma colaborativa, foi feito, na verdade, eu fui apenas um canal para essa concretização. Então, consegui ter todo esse conhecimento e me desenvolver, então, para fazer esse documentário. A gente viajou o Brasil, viajamos de diversos lugares e foi muito transformador. Conseguimos fechar o documentário, editamos de uma forma muito rápida, né? A gente, em 3 meses, conseguiu já transformar o material bruto num produto audiovisual de 1 hora e pouco. A gente conseguiu vender para o Canal Brasil, publicamos no YouTube, até hoje está divulgado no YouTube, né? Após esse documentário também veio depois um livro, hoje em dia está saindo uma série, então isso rendeu uma longa história ali para mim nesse mundo das ecovilas. Foi um projeto bem feliz e um projeto que para mim foi um case de sucesso, assim, quando a gente fala acredita no seu sonho que as coisas vão dar certo. Tudo que você precisa vai aparecer no seu caminho. Então, fico muito feliz e muito grato por ter tido a oportunidade de viver esse projeto que foi muito transformador na minha vida. E dali eu segui caminhando nesse meio, conheci Condor Blanco, que é o meu caminho espiritual, baseado no xamanismo dos Andes chilenos. É um local onde eu aprendi muito, me desenvolvi bastante. Entrei também nos estudos do coach, de PNL, de Free Mind, trabalhando também com essa parte de desenvolvimento humano. Então, eu fui fazendo esses cursos, fui estudando mais ferramentas, metodologias, aprofundando no meu estudo, no meu autoconhecimento. Teve um momento que eu gostei muito dessa coisa de viagem de propósito, então eu comecei a viajar para conhecer culturas ainda mais diferentes, práticas diferentes, botar em experiências diferentes. Fiz o Monte Roraima, fiz o Caminho de Santiago, de Compostela, buscando esses lugares sagrados, né, considerados sagrados ali pelos sábios das espiritualidades. Então, essas viagens, comungando ali a minha questão como um buscador, sempre buscando aprender e explorando o mundo, o que estava disponível ali para mim, para que eu pudesse, então, cada vez mais mergulhar dentro de mim. Vivi uma feliz experiência no Rio de Janeiro, onde eu, com algumas pessoas que também estavam nessa prática de desenvolvimento humano, de treinamento, a gente morou num co-living, onde a gente tinha bastante espaço, a gente tinha 2 salas, onde a gente promovia, então, cursos, vivências, imersões, e foram práticas muito felizes da gente poder mostrar ali. A gente morava primeiro em Copacabana e depois na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e poder mostrar o que a gente tinha como filosofia de vida para as pessoas que tinham interesse de chegar ali, né? Mostrar como a gente estava vivendo e as coisas, os conteúdos, as experiências que a gente também estavam ofertando. Passou muita gente ali por a gente, então a gente estava sempre com a casa cheia, movimentada, a gente criou uma rede muito bonita e, no fundo, eu acho que é isso, né? Que se trata as coisas, a gente criar rede e a gente poder aprender uns com os outros. Eu sou muito grato a esse momento da minha vida porque eu tive a oportunidade de compartilhar e aprender muito com muita gente. Aí chegou a pandemia, então pandemia todo mundo sabe, eu acho que a vida virou de cabeça para baixo para muita gente. Nesse momento também eu estava pensando em me mudar, sair do Rio de Janeiro e ir para uma cidade mais tranquila, mais calma. Afinal de contas, eu gostava bastante assim de uma vida mais calma, ligada à natureza, e Rio de Janeiro naquele momento estava bem agitado. Quase ali no final da pandemia, eu me mudei para Florianópolis. Claro que aquele sistema ali, né, de reclusão social atrapalhou bastante o meu trabalho, pois eu sempre fui muito da prática presencial, de fazer cursos, sempre gostei muito desse contato, né, pessoa a pessoa. E eu aproveitei que estava mudando a vida toda, que estava me mudando para Florianópolis, e fiz o curso, entrei no curso de psicologia, que foi um curso que eu sempre sonhei também em fazer, que eu sempre
fiz cursos assim livres, já tinha estudado Jung, já tinha estudado algumas coisas, mas eu sempre falei, um dia eu vou fazer o curso de psicologia. E aí eu senti como que eu estava nesse momento ali, né, de mudança, de cidade, de ressignificação de muita coisa. Eu falei, agora é esse momento. Então, fiquei muito feliz também em entrar e fazer minha segunda graduação. Fazer a segunda graduação, para mim, está sendo bem desafiante, mas sou muito feliz de ter entrado nesse caminho. Hoje eu completo, então, nesse semestre, né? A gente está aqui gravando em setembro de 2024, então eu vou completar esse curso de psicologia agora nesse semestre. Já estou ali com essa ansiedade da reta final, mas a psicologia me ensinou bastante também, né? Então, eu sigo em mais um passo para o meu autoconhecimento, eu sigo em mais um passo para eu entender quem eu sou, para entender quem somos, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Tenho vontade de estudar neuropsicologia, me formar, fazer a pós, então, de neuro. E atualmente também, depois de longa jornada como uma vida autônoma, em terapias complementares, eu resolvi direcionar o meu serviço para as organizações. Aqui em Florianópolis, eu comecei com uma organização de tecnologia, que era uma organização de assinatura digital, e logo depois eu entrei numa instituição de saúde, um hospital aqui de Florianópolis, onde atuo até hoje. Então, estou como business partner, que é uma função que apoia no desenvolvimento, então, das pessoas, no desenvolvimento dos líderes, no apoio da gestão com as equipes, seja se está precisando de algum treinamento, né, alguma conversa, algum acolhimento, alguma visão estratégica de negócio do hospital. E estou muito feliz, porque eu acredito que toda essa minha jornada, então, foi me dando ferramentas, conhecimento para que eu pudesse apoiar nesse trabalho que eu faço. Então, eu tive uma grata surpresa, porque eu lá atrás, quando estava percorrendo ecovilas, quando estava falando de culturas ancestrais, culturas tradicionais milenárias como o Ayurveda, eu tinha uma visão de não pertencimento às organizações, de não querer estar em organizações, de criticar muito também as organizações. E hoje eu me encontro dentro de uma grande organização de uma forma feliz, de uma forma onde também eu tenho ressignificado o meu olhar e vivido uma experiência bem positiva. Então, para mim, foi uma grata surpresa. Eu sempre busquei, como um buscador, olhar o ser humano como um todo, não dividir em caixinhas, não falar que isso está correto, que isso está errado, que essa pessoa tem um estilo de vida certo e outra errado. Eu acredito que a grande mudança a gente só faz todo mundo junto. A grande mudança, ninguém muda sozinho. A gente é uma espécie, nós fazemos parte de um globo terrestre. Então, acho que desde sempre existe mudança, porque ela é muito mais forte do que a gente. A gente não controla nada. A gente é só mais um elemento de tudo que está acontecendo. Eu busquei conseguir a resiliência de andar em todos os lugares, de pertencer a todos os povos, de conseguir conversar de coração para coração, independente de onde eu estivesse, seja um pé descalço, ou seja usando terno, né? Mas olhar o ser humano que está por trás, né? Então, hoje é essa prática e eu fico feliz de estar conseguindo ali transitar. Então, sou uma pessoa que já fiz projetos desde um consulado de Luxemburgo, assim como Caravana do Arco-Íris, né, que, digamos assim, um movimento mais ligado ao movimento conhecido como hippie, né? Então, talvez seriam dois estereótipos dessa polaridade. Então, eu me sinto um pouco realizado nesse sentido de que, como eu vivi diversas experiências, eu consigo ter uma visão sistêmica nesse sentido poxa, estamos todo mundo junto, né, gente? Vamos, então, conseguir conversar uns com os outros, conseguir respeitar as diferenças. Eu fico triste de ver um mundo tão polarizado hoje em dia, a nível político, a nível espiritual, a nível de todos os sentidos. Eu acho que a internet também potencializou tanto, né, essa polarização, mas eu busco no meu dia a dia, então, viver essa prática, né, de cada vez mais
respeitar essa diferença e conseguir ser eu, independente de onde eu esteja. Eu acho que, no fundo, o que importa é a gente, ser autêntico e ter relações sociais. Eu acho que a vida cada vez mais me mostra isso, que eu tenho que viver aquela minha verdade, que é diferente de outra, mas eu vivo a minha verdade, e eu me conecto com pessoas. Se eu me conecto com pessoas de coração, eu estou ali compartilhando minhas emoções, meus sentimentos, a minha vivência, a minha experiência, independente, mas se eu tenho um compartilhamento genuíno com o outro, eu acho que isso é um pouquinho da vida, né? É um pouquinho do sentido, então, que eu vou alcançando e chegando hoje. Nossa, Rafa, que história, hein? Você é um cara que viveu muitas vidas e deu para eu perceber, assim, com você contando, né, esses momentos diferentes e as curiosidades que você tinha, as coisas que você foi descobrindo, foram viradas de direção, né? Como foram essas viradas para você, assim? O que você acha foram os seus motivadores internos que estavam te impulsionando nesses momentos de virada ou de mudança? Essas viradas foram de enlouquecer. Eu brinco, se eu não fiquei doido até hoje, eu não vou ficar mais. Mas, por É. exemplo, quando eu fiz o Ecovilas Brasil, onde eu conheci as ecovilas, e ecovilas, digamos, são culturas muito diferentes, onde cada ecovila pratica uma coisa de uma forma muito forte. Seja uma ecovila que não tem assim dono, as coisas é de todo mundo, né? Então tudo é dividido, não tem salário, todo mundo recebe o dinheiro em um caixa único, ou numa ecovila que trabalha a educação de uma forma muito diferente, uma ecovila que trabalha a espiritualidade, uma ecovila ligada ao Osho, né, que também é uma espiritualidade muito forte. E eu vivi isso um atrás do outro. Depois dessas viagens, eu tive que parar, fiquei imerso no hotel durante 3 dias para tentar me reorganizar, porque eu já não sabia mais quem eu era, né? Transformação fala de fechar um ciclo, iniciar outro, fala de uma morte e de uma vida, fala de um nascimento de um novo ser. Então é muito forte esses processos de transformação, porque a gente tem que morrer as nossas verdades. E eu acho que eu sempre me joguei muito nisso, eu vivi isso de uma forma muito intensa. Eu sou uma pessoa intensa, né? Então acho que minhas transformações sempre foram muito fortes nesse sentido. E eu acho que depois de viver algumas transformações, a gente também vai desenvolvendo uma certa maturidade disso. De que se trata a vida? Porque uma vez que você teve tantas verdades, tantas certezas, é difícil você também se abraçar numa outra verdade e falar, é sobre isso, né? Então, eu acho que eu vou entrando, descascando cada vez mais a cebola e tendo outras visões, outras camadas sobre o que é essa interpretação, o que acontece, então, quando eu vivo uma virada, né? Uma transformação. Eu acho que isso se trata um pouco, talvez, de maturidade, né? Então, eu também vou reconhecendo, gente, o quanto eu tenho que aprender ainda, o quanto eu ainda não sei nada. Fico imaginando pessoas que já estão numa outra idade, que vivenciaram muito mais coisas que eu, né? Mas esse é a interpretação que eu estou conseguindo enxergar hoje dentro da minha vivência. Eu acho que essas transformações nos trazem para mostrar algo que está atrás, porque a transformação é só uma forma, é só uma forma, é só um estilo de vida, é só um cenário, é só um pano de fundo. Se eu estou vivendo numa ecovila, se eu estou vivendo no colívio, se eu estou vivendo na cidade, isso é só um pano, né? Se eu estou trabalhando numa empresa, se eu estou trabalhando no campo, isso é só um contexto. Em todos esses contextos vão ter pessoas felizes, vão ter pessoas tristes, vão ter pessoas com seus desafios, vão ter relações frágeis, vão ter relações tóxicas, vão ter relações felizes, vão ter gente vivendo seu propósito. Então, eu vou tentando entender o que permeia isso, o que passa isso. E a resposta, para mim, é sempre a mesma, né? É o ser humano.
não é à toa que eu sou apaixonado por isso, que eu faço psicologia. Eu acho que a gente tem muito o que aprender ainda sobre o que acontece aqui dentro da gente, né? Somos seres muito complexos, muito diferentes um do outro. E eu acho que a gente, enquanto sociedade, então, a gente vive um momento também muito positivo nesse sentido, que a gente está aprendendo cada vez mais dessa diversidade. A gente está entendendo cada vez mais o quanto difícil é viver em sociedade, o quanto destrutivo pode ser a gente comprar certos discursos, né? Então, o meu caminho e as minhas viradas de vida vão me levando para esse espaço, sabe? Bom, te ouvindo assim, fica muito claro, né, que você já andou por muitos lugares e que você já permeou diversas culturas e você tem esse interesse genuíno. E desde que eu te conheci, eu acho que eu sempre percebi em você também uma ligação muito forte com esse lugar de natureza, com esse lugar de autoconhecimento, né? Você consegue refletir um pouco sobre como essa natureza impactou, essa busca sua, né, essa sua experiência, enfim, estar em contato com a natureza, como isso influenciou de alguma forma as suas jornadas? Quando eu era adolescente, eu mencionei que eu comecei a buscar algo que fazia sentido para mim. Eu saí então das noitadas, das bebidas e comecei a acampar. Descobri a prática do camping e ficava acampando muito. Ia para uma praia, ficava 5, 10 dias. E aí eu percebi que eu gostava muito dessa relação com a natureza, de botar ali o pé no chão, de fazer uma trilha, de ir para a praia, de mergulhar na cachoeira, de acender uma fogueira na praia e olhar para o céu, olhar as estrelas e ficar ali pensando na vida. Isso sempre me trouxe uma conexão e sempre me trouxe um preenchimento muito grande. Em determinado momento, eu conheci então o xamanismo e isso transformou também a minha relação, porque eu entendi que a gente poderia seguir um pouquinho mais nessa relação com a natureza, entender de formas mais profundas o quanto aquilo ali realmente faz parte, o quanto a gente faz parte daquilo e o quanto a gente também se separou dessa natureza. Então, com a prática do xamanismo e esse entendimento, eu comecei a ir para a praia, não mais daquela forma automática que eu ia, mas de uma forma a sempre pedir autorização para os espíritos que estavam ali naquele local, agradecer então aquele sol que aquecia minha pele, aquela brisa que batia em meu rosto, aquela areia, né, que acolhia ali o meu pé, que recebia ali o meu peso, aquela água ali do mar que sempre trazia muitas purificações, né, que me ajudava muito a, digamos assim, lidar com os meus sentimentos, minhas emoções. Então, eu comecei a utilizar, talvez numa linguagem assim, mais racional, a natureza como uma ferramenta de crescimento. A natureza, então, como uma ferramenta de desenvolvimento humano. E através desse conhecimento eu consegui, então, intencionar e direcionar aquela prática, aquela relação que eu tinha com a natureza para o meu dia a dia, para o meu cotidiano. Isso me trouxe coisas muito positivas e me traz até hoje. E realmente, eu acho que talvez se eu falasse que eu tenho uma religião, minha religião é a natureza, porque é onde eu me sinto em casa. Quando eu vou para a natureza, eu sinto que eu estou pertencendo ao mundo, eu sinto que coisas fecham dentro de mim, coisas fazem sentido. Então, a natureza, para mim, é algo indescritível, né? Ver um nascer do sol, é como se eu entendesse da onde eu vim e talvez entendesse para onde eu vou, de uma forma que não posso explicar cognitivamente, mas o sentimento talvez se aproxime de algo nesse sentido. Cara, que legal. E é interessante pensar também, quando você estava contando um pouco da sua jornada, que você já viveu em muitos ambientes também, né? Então, dentro do contato com a natureza e visitando as ecovilas, mas você também já teve toda essa experiência com o co-living, você também já foi uma pessoa, e é hoje, atualmente, mais urbana e está numa cidade. Como você vê os aprendizados diferentes que a gente pode tirar dessas diferentes vivências? Principalmente essa comparação da vivência numa comunidade alternativa, né, como a gente pode chamar. Como que isso impactou sua visão do mundo da forma como a gente vive e se relaciona com o mundo? Eu tenho bases e tenho um nascimento na cidade grande, né? Então eu gosto sempre de considerar que o meu lugar de fala vem de uma base do Rio de Janeiro e percorri ali. Eu acho que mesmo se eu morasse numa zona rural, não teria a mesma base, a mesma cultura que alguém da zona rural, né?
Acho que, de fato, ainda mais no Brasil, a gente vive um país tão diverso, tão grande, né, com culturas tão distintas ali, que realmente esses espaços fazem diferença. Mas eu acho que esse rodar, esse viajar, transforma muita gente, porque a gente vê cultura diferente. Eu falo assim, a Ecovila talvez não seja um lugar que você vai morar, mas pode ser um lugar que você pode passar, pode ser um lugar que você pode conhecer, pode ser um lugar que você pode se inspirar. E então esses pontos que eu passei foram grandes pontos de inspiração, de conhecer aquelas pessoas que estavam vivendo sua verdade, estavam vivendo seu sonho, que foram e voltaram, que foram e ficaram, histórias diferentes. Então foi muito inspirador, é muito inspirador para mim esses locais assim mais alternativos, mais em comunidades intencionais, ecovilas, vilas, né? Então acho que é uma grande inspiração da gente criar a vida que a gente quer, criar a vida que faz sentido. Às vezes, quando a gente fica só num local, a gente fica condicionado àquele local. Assim como a gente é condicionado a viver na Terra. Eu lembro uma frase agora, não sei quem disse isso, mas a gente, enquanto humanidade, só vai entender o que acontece aqui o dia que sair da Terra de uma nave, olhar lá de cima e ver a Terra. Falam então que os astronautas desenvolvem um pensamento muito crítico em relação a isso, porque eles conseguem enxergar a vida de outro ponto de vista. Isso é muito interessante. Mas o nosso local de fala, eu acho que vem muito desse contexto, o quanto que a gente já conseguiu nos ressignificar. Então, quando eu falo ali em viagens de propósito, eu acredito que seja nesse sentido. Eu quero ver diferentes formas de pensar que eu não imaginava que existia, que eu não sabia que não sabia, porque a gente está condicionado e a gente sempre estará condicionado. Esse é um fato. Agora, a gente tem que entender quais são esses condicionamentos. E para entender quais são esses condicionamentos, e aí eu falo forma de pensar, forma de sentir, forma de viver, tudo o nosso funcionamento. E esses condicionamentos a gente só vai conseguir entender que a gente está condicionado quando a gente vê uma pessoa fazendo diferente. Simples assim. Então, esses locais, as pessoas estão fazendo coisas diferentes. Às vezes a gente viaja daqui para Paris, daqui para os Estados Unidos. É uma cultura globalizada. Essa cultura é legal? É legal, tem prós e contras, como todas, mas é uma cultura mais parecida. Então, quando a gente vai em locais mais distintos, como as ecovilas, a gente consegue ver coisas diferentes. A gente consegue ver coisas que a gente não imaginava que existia, formas diferentes de viver. E, sobretudo, não é só sobre eu sei que isso existe, é viver de fato isso. Eu acho que esses locais proporcionam isso. Eu vou viver essa cultura, viver essa filosofia. Aí que está o poder de transformação, que é quando o conhecimento vira sabedoria, quando eu consigo botar aquilo em prática, quando eu consigo sentir com os meus sentimentos e emoções, não só com o meu conhecimento técnico-científico, né? Então, essa integração do conhecimento e da prática, eu acho que também é uma coisa que esses locais, né, nos brindam ali e nos ofertam como um crescimento pessoal e um desenvolvimento humano. Acho que é por aí que eu busco olhar esses locais atualmente. Então, lá atrás, quando eu falei que queria fazer um documentário, levar essas práticas de sustentabilidade para outros locais, eu acho que eu estava certo. Eu não sabia o que eu estava falando, para falar a verdade. Eu não sabia o que seria. Mas hoje eu vejo vários locais, empresas, utilizando ferramentas que as ecovilas ajudaram muito a desenvolver. Eu vejo elementos, às vezes com outros nomes, que se falava muito tempo nas ecovilas e depois foram chegando aos poucos na sociedade. Um dia, se alguém estudar isso, por favor, me fale, porque eu tenho muita curiosidade. Mas eu vejo esses locais como fontes inovadoras, formas de viver, formas de regenerar os tecidos sociais, de olhar para a ecologia, aonde desse laboratório inovador muita coisa está saindo como soluções. Não é a única fonte, não é a única forma, não é o único lugar de estudos, mas sem dúvida é uma grande possibilidade que a gente tem para mudar o rumo da humanidade.
Eu sempre tive uma curiosidade muito grande e no começo da pandemia eu ia fazer isso. Eu tava com uma vontade de ir morar em um monte de ecovila, ficar um mês em cada uma e um dia, sei lá, fazendo documentário, escrever um livro. Não rolou, porque é pandemia. Mas eu tenho uma pergunta assim, quando você fez o documentário, você tem tipo um tempo ideal que você conseguia passar lá dentro e capturar um pouco e entender o que tá rolando, a dinâmica, como que eles operam? Tipo, uma semana, um mês, quanto tempo você tem que passar dentro do ambiente para você começar a entender e compreender todas as dinâmicas daquele ambiente? Eu viajei com uma parceira que eu sou muito grata, que foi a Ilana. A gente desenvolveu o trabalho da Ecovilas ali juntos. A gente Hum. viajou junto, foi filmar e tal. E a gente falou, a gente quer experienciar esse local para depois filmar. A gente quer sentir na pele e viver como um morador, viver o que está acontecendo para depois filmar desde essa percepção. E variou muito. A gente fala pelo menos uma semana em um local, alguma coisa nesse sentido. Só que teve um local, uma ecovila, que a gente falou, vamos passar aqui 20 dias, porque tem muita coisa para filmar, então a gente vai aproveitar todos os 20 dias, dá para filmar muita coisa, tem muita gente para entrevistar, local bonito, tem uma comunidade grande. Eu sei que a gente foi, então, chegamos, começamos a viver aquela comunidade, experienciar aquilo, a gente viveu experiências, tomamos ayahuasca, entramos nos nossos processos internos. Eu só sei que daqui a um tempo eu fui olhar a data, já tinham se passado 18 dias. Faltavam 2 dias e a gente ainda não tinha filmado nada, entrevistado ninguém. Aí eu entrei em desespero, eu falei, meu Deus, Ilana, e agora? A gente tem que filmar todo mundo, a gente está aqui só vivendo os nossos processos, né, conhecendo aqui a Ecovila, mas a gente esqueceu totalmente o documentário. Aí eu só sei que foi, assim, 2 dias de câmera rodando a Ecovila inteira, filmando todo mundo, tentando entrevistar todo mundo para recuperar esse É. tempo, né? Então eu acho que o tempo é muito relativo, porque às vezes a gente vive 2 dias, parece que a gente viveu uma semana. Às vezes a gente vive uma semana, parece que a gente não viveu muita coisa. Então acho que cabe, e foi o que a gente sempre buscou, olhar as oportunidades de vivências que tinham naquele local. Às vezes um curso, às vezes uma atividade assim, assado com a comunidade. Então acho que essa programação que vai ocorrer ali é um dos pontos mais importantes, onde a gente consegue, então, extrair o melhor ali que tem daquele local. Você fez um comentário muito legal sobre muitas práticas que você viu em Ecovila. Agora você está vendo elas com um novo nome, até despontando aí no mundo empresarial. Eu também notei isso um pouco, porque elas podem ser, sim, incubadoras de novas formas de pensar e que a gente pode depois trazer para a sociedade. Apesar de elas desafiarem o jeito que a gente vive em sociedade, elas oferecem o diferente e exploram o diferente, acabam sendo incubadoras. E a gente tem muito que aprender delas, assim. Eu tenho muito olhar também da organização e da ciência, que eu acho que também é outra dualidade aí que a gente vive, né? Com muito conflito, mas que na verdade tem muito a somar. É legal pensar que, eu penso pelo menos dessa forma, mas a Ecovilas talvez seja uma evolução das comunidades alternativas, onde as comunidades alternativas lá atrás, nós ali do movimento hippie ou até antes, elas tinham a pretensão de viver a autossustentabilidade e fazer uma cultura isolada, uma cultura independente, então, da cultura instaurada como a cultura de massa. As ecovilas entenderam que não dá para viver isolado, que está todo mundo junto. Então, se todos somos um, a gente não consegue se isolar. Então, a Ecovila serve para comunicar alguma coisa junto à sociedade, para a gente se desenvolver junto. A gente tem ecovilas ao redor do mundo, né, que tem muitos políticos envolvidos, que vendem produtos para a sociedade, para o sistema, né? Então, eu acredito que a Ecovila venha nessa evolução, e se a gente pensar que está tudo se desenvolvendo, para onde a gente vai? Qual é o próximo passo? Esse próximo passo, eu imagino, seja ainda mais a integração, ainda mais a compreensão de como esses mundos se conversam. E é o que está acontecendo, porque a gente vê notícias de Ecovila saindo em jornais, saindo em TVs abertas, cada vez mais pessoas indo nesses locais, beber dessa fonte. Então, cada vez mais a gente vê que realmente, apesar que a gente... É tudo extremo hoje em dia, né? É cada vez mais dual e, ao mesmo tempo, cada vez mais integral. A integralidade também está cada vez ganhando mais espaço.
Aproveitando esse papo, né, sobre dualidade, sobre coisas que existem e coexistem com aparentes paradoxos. A gente se conhece há um tempo, então desde que eu te acompanho, você sempre foi um cara que puxava muitas iniciativas, assumia esse papel de liderança, mas sempre se apoiou muito em comunidade, em colaboração. O que você entende hoje? Hoje você ocupando até uma cadeira, né, corporativa, esse lugar entre a colaboração e essa liderança em puxar coisas. O que você aprendeu sobre o trabalho em equipe, sobre como manifestar talvez essa sua essência e como realizar as coisas? Cada vez eu acredito mais nisso. Uma metodologia que eu gostei muito de trabalhar e até hoje sou apaixonado é o Dragon Dream, que é uma metodologia de desenvolvimento de projetos de forma colaborativa, onde através da união das pessoas, de entender como cada um está a nível pessoal, emocional, a gente consegue integrar isso na nossa realização e nos nossos projetos. E isso traz muita potência. Então, eu acredito nisso até hoje e cada vez mais acredito nisso. A neuropsicologia já está mostrando até uma ressignificação, talvez ali, da pirâmide de Maslow, falando das necessidades básicas, onde uma necessidade básica também é o pertencimento, também é a conexão com o outro ser humano. Então, acho que cada vez fica mais evidente que a gente precisa do outro para ser feliz, que a gente precisa do outro para realizar as coisas. E eu acredito também que as organizações estão indo para esses caminhos. Aqui em Floripa, que é a cidade que eu estou morando atualmente, né, tem muitas startups, e a gente vê as startups sendo lideradas ali por uma geração mais jovem, que já estão botando o ser humano na frente de tudo, que já estão botando as relações ali como uma prioridade em suas pautas. Então, cada vez mais, as relações humanas estão sendo reconhecidas. Apesar de que, quando a gente fala numa cultura grande, de grandes organizações, a gente está falando de uma agilidade de mudança um pouco mais lenta, porque são culturas que vêm sendo desenvolvidas há anos e anos. Então, não tem como a gente exigir essa mudança tão rápida. Assim como a cultura globalizada, olha a complexidade do mundo que a gente vive, né? Mas se a gente parar para pensar o que está na cabeça das pessoas enquanto indivíduos, que são, digamos assim, que é mais rápido mudar o indivíduo, a pessoa, ou esse mundo mais autônomo, pessoas que estão talvez em empresas menores, com culturas mais inovadoras, que dão esse espaço então para uma transformação mais rápida, eu acredito muito que os caminhos estão indo para olhar para as relações humanas, para ver o quanto é potente quando a gente tem de verdade a união. O quanto é potente quando de verdade a gente consegue trabalhar de uma forma amiga, de uma forma parceira, de uma forma que considera o outro. E é claro, né, não vamos romantizar, a gente também está falando de algo muito desafiante. A relação humana é muito desafiante em qualquer âmbito que a gente esteja, porque precisa de muito autoconhecimento, precisa de se entender muito para conseguir lidar com o outro dentro de conflitos, lidar com o outro quando as diferenças apertam. Então, quando está tudo bem, é muito fácil lidar. Quando está todo mundo tendo ali suas necessidades nas relações, é muito fácil lidar. Aquela, talvez, né, aquela fase da paixão, onde a gente está conhecendo a pessoa, e a gente vive um contexto disso, né? Dessas relações líquidas, dessas relações rápidas, onde está tudo muito rápido, a gente troca de amizade muito rápido. Então, isso também afasta um pouco a nossa capacidade de nos unir e nos potencializar como ser humano, porque a gente tem muitas oportunidades hoje em dia. Quando a gente pensa em relação de casais, né? São muitas oportunidades que tem. Hoje em dia a gente conhece outras pessoas de uma forma muito fácil. Então, você vê que cada vez está mais raro ter relações mais longas. Cada vez a gente vê a necessidade de ter habilidades de relações humanas e, ao mesmo tempo, cada vez a gente enxerga mais nossos desafios, porque no momento que a gente vai caminhando e vendo a importância, tentando nos relacionar de verdade, o que acontece? A gente também vê as nossas sombras, a gente também vê os nossos dragões, a gente também vê os problemas que a gente tem ao ir aprofundando, ao ter essa necessidade. Então a gente também está tendo que lidar com coisas que a gente não enxergava antes, lidar com problemas que não enxergava antes. E aí a gente vai aprendendo isso de diversas camadas, a nível pessoal, a nível da cultura social, da cultura organizacional, da cultura de comunidades.
e cada um está fazendo o seu melhorzinho dentro da sua bolinha, né? E um dia a gente vai ver uma diferença, porque está acontecendo, só que é tão aos poucos, é tão devagar que às vezes a gente acha que as coisas não estão acontecendo, mas é aí que eu falo, existe uma sabedoria muito maior que a gente não tem controle, mas eu acredito, eu tenho essa esperança, eu tenho essa confiança e eu tenho essa perspectiva que existe uma inteligência maior, então eu acredito muito que a gente está crescendo bastante nesse aspecto e daqui a pouco a gente vai viver um mundo muito mais colaborativo. A gente vai viver o que é para ser vivido, né? A gente vai viver, com certeza, algo mais positivo. E aí cabe também a gente ir entendendo, né, o que é isso, que não é o que a gente quer, mas é o que a inteligência coletiva está fazendo. Uma das minhas crenças é que se a gente, né, tá vendo realmente um grande mal acontecer, né, nesse ponto de vista, também deve ter um grande bem acontecendo, né? Dado que o universo, em teoria, é neutro, tá sempre em equilíbrio. Então, se tem um lado muito pesado de um lado, vai ter outra força fazendo a contrapartida. Então, é muito legal essa visão. Então, assim, a gente falou muito da sua transformação, de toda a sua jornada e de muitas mudanças aí. Essa vida constante de mudanças, ela já te deixou inseguro ou com dúvidas? E como que você encontra, como que você lida com incerteza e encontra equilíbrio durante essas grandes transições e transformações? Inseguranças o tempo todo, dúvidas o tempo todo. E a pergunta da espiritualidade não sei responder, vou pensar agora com vocês. Então, realmente, uma pergunta bem complexa para mim, mas eu sou uma pessoa que vivi muito a filosofia oriental, o budismo, vivi muito o xamanismo, gosto da visão espírita. Quando eu fiz o Caminho de Santiago, me conectei muito com Jesus Cristo. Então, eu acho que eu sou, digamos assim, uma coxa de retalho de muitas experiências que eu fui vivendo. Eu gosto de pensar que a minha espiritualidade, o que eu acredito, é tudo aquilo que me faz bem. Eu acredito em tudo aquilo que faz bem a mim e as pessoas que estão ao meu redor e que está alinhado com o propósito, né? Então, hoje em dia, quando eu penso o que existe e o que não existe, eu não fico pensando assim, será que fada existe? Será que espíritos existe? Será que Deus existe? Será que é um Deus? Ou são vários deuses? Então, eu fico pensando o que isso afeta a minha vida? Qual é o impacto disso na minha vida? Qual é o impacto disso na vida dos outros? E aí eu vou forjando a minha espiritualidade nesse caminho. Então, eu acredito em muita coisa e eu vejo que o que é o meu fio condutor é muito nesse sentido. Se isso me traz paz, se isso me traz amor e se isso me traz benefícios para minha vida, né? Quando eu penso na minha experiência pessoal, eu imagino conversando com muita gente, assim, ninguém gosta de mudança, né? Tanto no ambiente organizacional quanto no privado. A gente vê como as pessoas ficaram, assim, completamente deslocadas durante, por exemplo, uma grande mudança de paradigma e estilo de vida que foi a pandemia. Então, assim, mudanças e grandes transições trazem muito desconforto. Você parece que foi uma pessoa que a sua curiosidade e a sua vontade de abraçar a vida, e como você falou que você é muito intenso e você vai se jogando em cada uma dessas explorações, ela parece ser mais forte do que o desconforto das transições. O que te mantém zen durante esses períodos de transição? Ô, Rê, esse ponto é muito bom e você captou isso de uma forma muito precisa. Às vezes eu tô numa mudança e falo, ai, Rafael, de novo você se meteu nisso, sabe? Vem aquele pensamento assim, por que você não fica quieto? Tá tão mais tranquila. Por que você tem que se meter nisso? Mais uma vez, não acredito. Mas eu acredito que, como eu disse lá, minha infância foi muito difícil, então eu tive que viver a mudança. Eu tive que, de uma forma forçada, viver uma mudança, porque eu não aguentava mais aquele lugar que eu estava. Aquele lugar aquele ponto que eu estava não estava sustentável para minha vida. Eu não ia aguentar ficar ali. Então, a vida me empurrou para a mudança, no sentido que a viver você vai ter que mudar. E aí aconteceu uma vez, e aí eu tive que. Só que não foi só uma vez, então, né? Aconteceram algumas vezes para eu começar a alcançar o meu bem-estar, para eu começar a encontrar o meu lugar no mundo. E eu acho que eu fui aderindo isso como filosofia, porque dói muito, até hoje dói, não tem como. E sempre vai doer, porque é inerente ao ser humano, essa dor, esses sentimentos. Só que, ao mesmo tempo, essa mudança, essa dor e esse sentimento, às vezes, de medo, de anseio,
eles me trazem muitas coisas boas. Então eu vejo hoje a pessoa que eu sou muito grato pelas dores que eu senti, eu sou muito grato pelas angústias que eu passei, pelas mudanças e transformações. Então eu fui aprendendo que isso é positivo, numa forma de uma memória celular mesmo, porque se eu não tivesse vivido tudo aquilo ali, sinceramente, eu não sei se eu estaria vivo. Eu agradeço a minha vida, as oportunidades de transformações que eu tive. E, sobretudo, a consciência de utilizar essa transformação de uma forma positiva na minha vida. E hoje, quando eu olho uma pessoa no momento de dor, eu não penso e rezo para essa pessoa não sentir essa dor. Eu penso e rezo para essa pessoa encontrar o sentido dessa dor, encontrar o que ela precisa crescer e se desenvolver com essa dor, porque é uma grande oportunidade. É um grande portal que se abre para ela ser uma pessoa melhor, para ela alcançar seus objetivos. Então, hoje em dia, eu vejo que as transformações, as mudanças, quando a vida apresenta, a gente tem que mergulhar de cabeça e abraçar essa oportunidade. E aí eu penso, de novo, não, né, Rafael? Mas aí eu já estou lá, porque é meu ímpeto, e acabou que eu sou movido a isso. Então, eu acho que é um pouquinho assim, sabe, como eu funciono. Mas é claro, né, as mudanças têm aquelas mudanças mais abruptas e depois vão tendo outras mudanças que a gente não precisa fazer uma transformação tão grande na nossa vida, porque uma coisa que dentro dessas mudanças que eu olho para mim hoje é a resiliência. Eu acredito que acima de tudo a gente tem que desenvolver a resiliência. Então, mais uma vez, né, não importa aonde eu estou, o que eu estou fazendo, não é sobre isso ou aquilo, é sobre eu ter resiliência. E eu acredito que isso é liberdade espiritual. Não de fazer o que eu quero fazer, mas de fazer o que a vida apresenta. De eu não precisar de me deslocar para uma coisa para me sentir bem. Eu acho que liberdade é sobre isso. De eu ir fazendo as coisas que me levam à vida que eu quero construir. De eu fazendo as coisas e aceitando a vida que é nesse momento agora, nessa condição que eu estou, nesse estilo de vida que eu estou, né? Então, eu olho muito para esse aspecto hoje em dia, né? Essa mudança, eu perceber de um outro jeito, então, aquilo ali que está acontecendo ao meu redor. Falando desses saltos quânticos, né, dessas mudanças, quer dizer, falando mais dessas mudanças, porque acho que saltos quânticos sejam os menores, né, mas a mudança incremental, diária, periódica, ela sempre ocorre. Nesses últimos tempos, nesses últimos anos, você também passou por uma grande transformação, no sentido de se conectar, então, nessa jornada com o mundo corporativo, né? E você acha que realmente essas transformações passadas, todas as experiências que você acumulou ao longo da vida, como é que você vê que essa mochila que você carrega hoje te ajuda a prosperar num ambiente que talvez você no passado considerava árido para você e hoje você está conseguindo encontrar, né, uma beleza aí nesse lugar e se sentindo feliz em fazer o que está fazendo? Eu vejo que o ambiente organizacional é muito desafiador, porque acontece muita coisa, são muitas pessoas juntos, são muitos interesses que estão sendo comungados ali, então é muito desafiador. Eu acho que antigamente eu não tinha estrutura para estar ali. Eu acho que antigamente eu não teria uma inteligência emocional, social, de me separar daquele local e de me entender sem, digamos assim, estar sendo influenciado por aquilo ali. Eu acho que hoje eu não vivo um colaborador ali. Eu não sou aquela pessoa. Eu vivo um mundo espiritual vivendo a experiência daquela comunidade, daquela organização. Olha o meu ato falho aqui, falando comunidade da organização. Então eu vejo nesse sentido. Eu sempre, quando eu estou indo para o trabalho, eu penso, né? Eu sou um espírito, eu sou uma pessoa integral que tem a minha vida, que uma parte da minha vida é o trabalho. E ali eu tenho que, então, alinhar aquela realização junto com a minha missão. Eu tenho que alinhar as minhas práticas junto com aquilo que faz o meu coração vibrar. Então, essa minha experiência conseguiu me dar essa visão e conseguiu me dar estrutura, às vezes, de ter coragem de fazer uma coisa, confiança de fazer outra coisa, resiliência para entender o ponto de vista de outra pessoa, calma para não entrar no conflito, sabedoria para resolver as coisas e esse alinhamento com o que eu quero da minha vida. Então, hoje eu consigo estar numa organização e consigo viver as coisas que eu quero, da forma que eu quero viver, alinhado com o meu propósito. E, ao mesmo tempo, eu enxergo que esse ambiente de muitos desafios, hoje, para mim, é muito bom, porque é uma escola.
Então, eu utilizo essas situações do dia a dia para me desenvolver internamente, para eu desenvolver vários aspectos que eu olho e falo: nossa, isso vai ser legal de desenvolver. Seja minha comunicação, seja minha habilidade de uma conversa mais complexa, seja uma questão, assim, às vezes, de um envolvimento ali de conflitos sociais que eu me envolvo e eu preciso ali ter mais resiliência. Enfim, eu utilizo então esse cenário de uma forma muito, muito positiva e eu estou sentindo uma evolução muito grande, porque eu não estou me identificando então com todos esses desafios, mas eu estou utilizando isso como uma ferramenta de desenvolvimento humano, assim como eu olho a natureza como uma ferramenta de desenvolvimento humano. Tudo é a ambiência e as coisas que vêm do externo. Eu acho que eu entro na organização com essa visão. Eu estou vivendo ali de dentro para fora, não de fora para dentro. Eu adorei seu ato falho da comunidade, porque apesar de as organizações serem pessoas jurídicas, elas também são um microcosmo com sua própria cultura. E é uma comunidade de pessoas, só que vivendo naquela subcultura, naquela bolha que é a cultura daquela empresa. Então, Exatamente. tá certo falar comunidade também. E tem muito aprendizado, realmente, porque você tá vivendo numa outra comunidade com uma certa cultura e tendo que navegar de acordo com aquilo e navegar os seus valores individuais com aqueles valores daquela cultura. Então, para mim, que também estou no mundo corporativo e já tive muito debate interno entre ser independente e estar no corporativo, eu acho que é uma grande oportunidade de aprendizado, assim. Eu adorei que você falou isso. Então tá, depois de tudo isso que você acabou de falar, o que que você prefere? Trabalhar de chinelo ou de terno? No mato ou no escritório? É engraçado isso, porque hoje em dia eu gosto de trabalhar de terno, eu gosto de trabalhar no escritório, ali no ambiente que eu tô. E eu já tive um momento que eu falava, nunca vou querer trabalhar de terno, quero trabalhar no mato, descalço. Então eu tive essas duas formas, são várias formas que tem também nisso. Então hoje eu penso que é isso, a gente tem que curtir o momento que tá. Então, eu estou gostando de me arrumar melhor, estou gostando de estar alinhado com a moda, né? De botar um perfume, que é uma coisa que eu também nunca gostei. Estou curtindo isso, sabe? É o momento que eu estou. Se daqui a pouco Adorei. eu estiver num momento de pé no chão, eu vou também curtir isso. Depois dessa reflexão, então, né, de estar no presente, carregar na sua mochila de experiências toda essa sua aprendizagem ao longo da vida, olhando para frente hoje, você consegue vislumbrar aí como você quer caminhar na evolução do seu desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento do trabalho? O que que você está mirando aí para os próximos passos? Eu tenho oportunidades de caminho, digamos, de seguir como eu estou como business partner, que eu estou gostando muito, né? Vale a pena falar que ali onde eu estou em contato com seres humanos incríveis, com pessoas incríveis, com valores que eu admiro. Então, tenho muito a honra de estar compartilhando aquele espaço e sendo feliz com essas pessoas, né? Tem o caminho da psicologia, da neuropsicologia, que eu também posso fazer em conjunto, né? De forma prática, não preciso sair talvez de um para trabalhar no outro, né? Então, na verdade, eu estou me formando, estou acabando de estudar e deixando a vida levar, assim, deixando a vida mostrar os caminhos. Mas esses são os caminhos que eu tenho hoje, estão bem direcionados, e o desenho que for dentro desse conjunto. E aí, psicologia, quando eu falo avaliação neuropsicológica, eu falo clínica, eu falo relatório junto com a psicologia jurídica. Então, também tem algumas atuações ali, uma divulgação pela internet, cursos na internet. E, além disso, né, como eu estava falando também, o caminho do business partner dentro das organizações, eu estou muito satisfeito com todos. Eu estou muito satisfeito com o caminho que vai percorrer, né? Então, quando a gente fala lá do Ikigai, né, tem esse outro lado também do que é o que a sociedade vai mostrando para mim, o que a sociedade precisa, o que as oportunidades vão aparecendo. Então, hoje em dia, eu não estou tentando controlar tanto isso. Claro, eu tenho uma visão, eu tenho um planejamento, eu tenho aonde eu quero chegar e eu estou, ao mesmo tempo, deixando e olhando as oportunidades que vão aparecendo, mas celebrando muito que eu estou em caminhos bem positivos, que eu estou bem feliz com o que ocorrer, né? Quando eu falo isso, eu estou também ali apontando para uma coisa que me faz me sentir vivo, que é onde meu propósito está,
quer apoiar as pessoas, quer ver a transformação das pessoas, quer tocar uma alma ali e ver que aquela pessoa está se desenvolvendo, está crescendo, está se entendendo mais, está conseguindo ser mais feliz. Eu sou sempre guiado por isso. Então, graças a Deus, hoje eu estou com caminhos que o tempo todo eu estou tendo esse contato, o tempo todo eu estou me sentindo realizado porque eu estou vendo que eu posso apoiar as pessoas dessas diferentes formas. Agora a gente passa para um momento que chama Momentos do Espaço. Primeira pergunta, se bem que você já falou um pouquinho antes, mas qual que é o seu sonho nesse momento? Você tem um grande sonho para dividir com a gente? Eu tenho o sonho de fazer uma família. Eu tenho esse chamado, sabe? Uma coisa um pouquinho mais pessoal, né? Mais tradicional, inclusive. Mas eu estou vivendo esse sonho de constituir uma família, né? Eu vivi uma experiência no caminho de Santiago de Compostela, onde eu queria ter essa conexão ali com Jesus Cristo. Eu fui caminhando, caminhei 31 dias. E chegou um momento que, vivendo aquela espiritualidade, eu falei, nossa, eu tô tão realizado com o que eu já vivi, tá aqui, eu tô tão feliz, que eu tenho vontade, então, de passar isso adiante, sabe? De ter filho, de ter filha, enfim. Mas de ter, digamos, uma sementinha minha que eu pudesse investir. Eu acho que eu fui tão presenteado como pessoa nessa vida, sabe? As oportunidades que eu tive. Então, de certa forma, eu me sinto também no dever de passar isso adiante nesse momento o formato, então, e passar adiante constituindo uma família, né? Que lindo sonho. Belo sonho mesmo. Togashi, se a sua vida fosse uma playlist, qual seria o nome desse playlist? O nome da playlist seria Jornada da Vida Humana, com certeza. Adorei. Bate muito com tudo que você falou até agora. Na playlist A Jornada da Vida Humana, quais seriam as 4 músicas que compõem essa playlist, simbolizando cada fase da sua vida? A infância, a juventude, hoje e daqui a 20 anos. São muitas músicas, né? E é difícil a escolha de uma, mas eu acredito que na infância, uma música mais relacionada a sonho, uma música mais relacionada a essa esperança desse sonho, dos sonhos da terra. Adolescência eu vou trazer, faço ali, eu acredito que é a metamorfose ambulante, em busca desse sonho, sempre nessa transformação para algo melhor, para alcançar então essa esperança. Adulto, viver e não ter a vergonha de ser feliz, com certeza que é um momento de tipo, ok, mas a felicidade é agora, vamos viver, vamos aproveitar então esse momento agora, vamos realmente se jogar na vida para ser feliz uns com os outros. E a terceira idade, acredito que seja algo relacionado a uma celebração de vida, celebrando a jornada, falando também da cura do planeta e talvez conectando até com a infância, porque é um ciclo. Então, também essa cura do planeta como uma esperança de uma criança que se mantém vivo. Na sua opinião, qual é a característica mais essencial ou valiosa que conecta todos os seres humanos, independente das diferenças culturais, sociais e individuais? Bah, pergunta de US$ 1 milhão essa. É. Eu acho que o que mais que conecta as pessoas é a escuta. A gente escutar a outra pessoa. Porque escutar sem julgamento, eu acredito que seja um dos maiores gestos e atos de amor incondicional pelo outro. Porque a gente abre mão daquilo que é nosso, daquilo que a gente tem como pré-julgamentos, como verdades, para escutar aquela pessoa, para escutar a verdade daquela pessoa, o mundo, para entrar no mundo daquela pessoa. Então, uma escuta, por mais silenciosa que seja, ela tem um poder muito grande, porque a gente dá oportunidade, às vezes, de uma pessoa ser escutada, aonde nesse mundo corrido ela nunca foi escutada. Então, acho que quando a gente escuta uns aos outros, de uma forma realmente o que passa aí dentro, de realmente o que você pensa, a gente consegue, então, alcançar todo mundo, porque, no fundo, todo mundo precisa de amor, no fundo, todo mundo precisa de pertencimento. E a melhor forma de pertencer, a melhor forma da gente se vincular um ao outro é a gente entendendo o mundo do outro. Então, acredito que a escuta seja a melhor característica para esse caminho dessa pergunta bem desafiante. E como é que o pessoal te acha, Rafael Togashi? Quer deixar suas redes, link do documentário, enfim, fazer essa referência ao que você já produziu antes? Como é que o pessoal aí te encontra nas redes e nesse mundão que é a internet?
Perfeito. O meu documentário está no YouTube, então, Ecovillage Brasil, Caminhando para a Sustentabilidade do Ser. Daqui a pouco a gente vai lançar a série, né? Então pode acompanhar também, que vão ter outro produto aí bem legal para inspirar muita gente. E me encontrar no Instagram, Rafael Togashi. Rafael com F, Togashi, Togashi. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, quem quiser ser meu amigo, quem quiser trocar ideia, quem se inspirou e quer conversar um pouquinho sobre algum ponto, fico à disposição. Só me adicionar lá que a gente vai conversar. Demais, demais. Rafa, obrigada. Eu adorei te conhecer mais e esse papo. Eu vou te seguir em todas as redes, vou assistir seu documentário e espero que a gente continue sim com esse papo e conversando sobre todas essas transformações que você está passando e vai continuar a passar, tenho certeza. Togashi, obrigado por estar aqui. Para mim é sempre um prazer e um privilégio poder trocar uma ideia com você, ainda mais nesse fórum aqui, mais especial ainda. Obrigado por ter aceitado o convite, compartilhar sua jornada. É muito rica e eu sempre me inspiro na sua história. Então, obrigado aí por trazer isso e pela permissão da gente botar isso no mundo também. Obrigado, Gui. Obrigado, Rê. Obrigado pela oportunidade de estar compartilhando aqui um pouquinho minha história. Parabéns pelo projeto de vocês. Agradeço demais a iniciativa de vocês, que é muito importante. É muito legal que a gente tenha um espaço onde a gente possa compartilhar esse tipo de conteúdo. E que bom que vocês estão podendo também levar isso a outras pessoas. E é isso, gente. Seguimos aí nessa jornada de autoconhecimento, de desenvolvimento, aprendendo a cada passo. E vamos que dá. Vamos que dá. Vamos que dá. Vamos que dá.